E me fala agora sobre uma rotina que você implementou no seu dia a dia. Teve algum exemplo? Tem, cara, tem um exemplo. Eu, assim que eu assumi o cargo de supervisor, tinha uma rotina que consumia meu tempo o tempo inteiro. Que, basicamente, o que que era? Eu chegava de manhã, já era qual que era a rotina diária? Recebia lá uma planilha com a demanda de todos os componentes que a empresa, que a oficina estava devendo, né, que a gente precisava produzir. Todos os dias recebia aquela planilha, tinha que destrinchar, analisar, fazer todas as análises ali, gastava cerca de 2 horas, 2 horas e meia para fazer essa análise, fazia reuniões diárias com toda a liderança, até coordenador, assistentes, todo mundo envolvido, para debater sobre aquela planilha. E aí, de forma manual, eu ficava ali pesquisando nas ferramentas que a empresa tinha, quantidade de estoque, quantidade de materiais que a gente tinha o suficiente para fazer a produção. Todos os dias tinha que fazer isso. Todos os dias, a mesma coisa. Todo dia, recebia no e-mail, fazia a reunião, tudo em seguida. Terminava a reunião, passava a demanda ali para os liderados, os líderes para sua equipe, e aí quando ia verificar no dia, sei lá, a rotina de 9 horas de trabalho, 6 horas nessa mesma forma. 6 horas fazendo Seis, isso, cara? recebendo, fazendo reunião, discutir a reunião. Reuniões, às vezes, poderiam demorar ali 30 minutos, 15 minutos, demorava 1 hora, todo mundo debatendo e dando opiniões, dando sugestões. E, assim, o resultado ainda não era satisfatório. O resultado não era aquele resultado com toda essa rotina para você falar, não, a gente está fazendo isso, por quê? Não, para atingir um resultado satisfatório. Caramba, cara. Então vocês tinham uma rotina atenuante, desgastante, Desgastante. que tomava muito ali do seu tempo. Automaticamente você não estava disponível, por exemplo, para os seus liderados, né? Você estava Exato. indisponível para eles de uma certa forma. Exato, o tempo inteiro. Ficava igual o Oswaldo ali na propaganda, toda hora chegando, equipamento quebrou, esse equipamento deu problema, isso aconteceu. E aquela pilha de situações ali para resolver o tempo inteiro. E pressão, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, e não tá dando certo. E no final das contas, isso não gerava o resultado, né? Tomava muito tempo, era muito esforço, e o resultado não era Não, visto lá na satisfatório. ponta. E aí, como é que você fez para poder. O que você conseguiu enxergar de melhoria nesse processo? Cara, a primeira coisa, trazendo o que eu disse ali anteriormente, de mapear as atividades, tentar enxergar soluções ali para otimizar um pouco o tempo. Primeiro eu comecei a ficar incomodado com isso. Falar, pô, cara, todos os dias essa mesma rotina desgastante, essa sobrecarga, essa sensação de não ter feito nada de útil ali no dia. Então, assim, não, tem que pensar de alguma forma diferente para tentar melhorar esse processo. E aí, cara, igual eu falei, hoje existem ferramentas disponíveis aí, de fácil acesso, que a gente pode utilizar para facilitar o dia a dia. Então, eu comecei a utilizar isso. Primeiro, planilhas. Hoje, pô, não é possível que hoje, em pleno século XXI, não exista algo que possa automatizar essas planilhas. Então, o tempo que eu ficava ali formatando, detalhando planilha para poder entender e destrinchar o que eu poderia fazer, eu comecei a usar ferramentas de automatização mesmo do próprio Excel ali, e unido ali com SAP, de forma que, em vez de eu ficar ali baixando manualmente, já fazia todo esse processo de forma automática. Então você tinha uma rotina sua que te tomava 6 horas por dia. Exato. Vamos falar aí 60% do seu tempo por dia. Aí você conseguiu fazer esse processo de você mapeou, poxa, tô gastando muito tempo nisso. Como é que eu vou automatizar isso? Como é que eu vou melhorar esse processo? Aí você viu que existia uma oportunidade, implementou isso. Vamos, antes de aí de 6 horas caiu para quanto tempo para você fazer? Então, primeiro ponto, vamos destrinchar. A parte de baixar os relatórios, formatar, fazer toda a preparação ali do material para poder analisar as informações, que eu gastava ali cerca de 2 horas e meia, eu passei a fazer em 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. Por quê? Tem uma ferramenta hoje que chama Power Query. Não é muito ligado aqui ao nosso tema e tudo, mas é uma ferramenta importantíssima no Excel, que ela serve para automatizar planilhas. Então, assim, todo dia eu pegava aquela planilha, baixava, fazia o layout, imprimia e passava ali na reunião. O que, que eu passei a fazer? Eu passei a extrair do SAP um relatório que tinha todas as informações que eu precisava e salvar ali numa pasta, como se fosse um banco de dados. E aí, todos os dias, o que, que eu preciso fazer? Só extraio ali alguns relatórios, por exemplo, relatório de estoque e relatório de materiais. Salvo salvo ali naquela pasta e atualizo ali no Excel. Uma vez que eu atualizo, ele compila todas aquelas informações daquela base de dados e já traz as informações que eu preciso de forma automática. Hum. Por exemplo, ali eu tenho a carteira de todos os componentes
que são produzidos ali na oficina. Então, aquela base de componentes, elas são fixas. O que vai variar? A demanda que vem do PCM. Hoje ela pode ser ali 5 unidades de um componente, 6 de outro, 3 de outro. Isso varia mensalmente. Mensalmente a gente define ali a demanda. Então, peguei a base de componentes que ela é fixa, mantive ele na base de dados. A única coisa que eu preciso atualizar, a demanda, a produção diária, para me ver qual foi a aderência ali diária dos componentes produzidos no dia anterior, e extraio também o relatório que mostra o HH consumido ali no tempo. Então, assim, extraindo esses relatórios do SAP, que é basicamente Que demora os 10 minutos. que demora 10 minutinhos ali, extrai os relatórios, salvo no banco de dados e manda o Excel atualizar. Uma vez que ele atualiza, ele já me mostra todas as informações. Tá, então de 2 horas e meia, aí não precisa entrar mais em tanto detalhe na sua rotina, até porque cada empresa tem a sua particularidade, né? Mas só para trazer um pouco mais de tempo aqui. Era 2 horas e meia, virou 10 minutos, 10 né? minutos. E as outras 4 horas aí? Exato. Então, os demais horas é distribuído em quê? Reuniões diárias, que demandava aí cerca de 1 hora por dia e envolvia a presença de todo mundo. Uhum. Uma vez que as informações já estavam ali de fácil acesso, tudo que era discutido nas reuniões já estavam ali. Pô, o que a gente ia discutir na reunião? O que foi produzido no dia anterior? X componentes. O que vai ser produzido no dia seguinte? X componentes. Então, assim, uma vez que eu já tenho a visão do todo, que é a demanda mensal, em uma folha, e já tenho ali o histórico do que foi produzido no dia anterior, a gente não precisa debater isso em reunião. A reunião deixou de existir? A reunião ela é feita uma vez somente, uma vez, só para a gente passar ali qual que vai ser a demanda mensal, X componentes. E pronto. E todos os dias é impresso essa demanda de forma atualizada, que mostra o que foi produzido no dia anterior, qual que é a quantidade que falta produzir ainda, e qual a disponibilidade de materiais em estoque do que eu preciso produzir. Eu atualizo aquilo ali todos os dias. Uma vez atualizado, os líderes recebem aquela visão, então eles sabem onde que eles estavam, onde eles estão e para onde eles precisam estar. Então, por ali, eles pegam aquele ali, passam por sua vez aquela visão para a equipe também já tem um painel que já tem essa visão. Ó, eu fiz essa produção desse celular, falta produzir mais 2. Aí amanhã, uma vez que passa a folha ali atualizada, pô, agora falta só mais um. Ó, esse celular já não preciso preocupar mais, eu preciso produzir isso. Entendi. Entendeu? E isso, qual que foi o resultado disso? Que antes a gente não tinha um resultado satisfatório, hoje a gente tem. Hoje a gente não tem desperdício de estoque, produção desnecessária, produzir componentes ali sem controle, vamos dizer assim. Então hoje tudo que é produzido é controlado. Eu consigo abastecer o estoque exatamente com o que eu quero. E a visão também das pessoas envolvidas ali melhora, né? Porque antigamente se tratava isso em reunião, o cara, sei lá, talvez tinha que anotar na agenda dele, olha, produziu X, agora vai ter que produzir Y. Agora não, agora tem lá uma gestão à vista que todo mundo consegue ir lá e já entender qual a situação. Né? E uma das próprias queixas que o pessoal da área mesmo tinha era o seguinte, ó, hoje eu estou produzindo componente A, meu componente acabou, ó, meu líder não antecipou a produção dele com o componente B. Então gerava vários momentos ociosos na oficina. Às vezes a pessoa está olhando o componente, poderia estar fazendo outras coisas, mas não tinha aquela visão do todo. Então hoje não, hoje a própria pessoa que está na área, ela tem a visão do todo. Então assim, enquanto ela está produzindo componente A, já tem uma gestão, já tem uma equipe correndo atrás de materiais para o componente B. Eu, por minha vez, não preciso perguntar mais o líder se o componente A ficou pronto. Eu já consigo ver isso no painel. Entendi. É como se fosse um dashboard. Eu já consigo bater o olho e ver, falar, não, esse componente ficou pronto. E quando não fica pronto, eu consigo debater. Ó, esse componente não ficou pronto. Qual o motivo? Tem algo que eu possa ajudar? Então, se a forma de discussão, ela elevou consideravelmente. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Zé. Esse carro que você assumiu e esse processo que foi automatizado, que melhorou ali a visão para todo mundo, a empresa é bem antiga onde você trabalha, né? Então, essa rotina já existia antes de você, correto? Muitas outras pessoas executaram da mesma forma antes de você, né? Exato. Então, olha que insight legal. Talvez você está numa empresa agora que ela tenha rotinas e processos engessados e que sempre foi assim, né? E que você pode ser o cara, aquele ponto de interseção ali, ponto de inflexão, na verdade, né? Que vai mudar a rota daquele departamento, daquela área, daquele processo, né?
Porque sempre foi feito assim, você foi lá, fez um ajuste simples. Na teoria, quem conhece aí de Excel sabe que você não fez nada mirabolante, é Mirabolante. simples. E que você mudou o patamar ali daquela área e começou a demonstrar resultado em cima daquilo dali, né? Exato. Cara, e isso parece que tá muito longe, mas não, cara. A gente pode implementar essa mesma metodologia para qualquer coisa no seu dia, qualquer coisa.